Olá! Então, as manifestações que estão se opondo à eleição de Lula continuam, né? As manifestações que estão se opondo a Lula continuam, né? E vi algumas notícias, né? São várias notícias, mas vou comentar um pouco sobre, né, meio que fazer um resumo delas, né? Inicialmente, eu vi uma notícia que mostrava um carro, um motorista furando o bloqueio, atropelando diversos manifestantes, muitos inclusive, acho que ficaram em estado grave. Não sei, não lembro exatamente onde foi, mas foi em São Paulo, né? E parece que estão sim tirando estão liberando vários caminhos, né, várias estradas dessas manifestações. Só que realmente é uma coisa bem organizada e vocês podem perceber que são pessoas que realmente estão indo nessas manifestações por livre e espontânea vontade, e isso está apertando um pouco a corda no pescoço do establishment, porque não é uma boa hora, né, para eles, né, que tenha manifestações. Só que eu já me posicionei, eu sou contra a intervenção militar, a intervenção federal. Podem me criticar, enfim. Não, aqui, o artigo 142 não dá poder para isso, mas existem muitas pessoas sim que estão protestando no sentido de que o processo eleitoral foi injusto, que o STF e o TSE deram muitos benefícios ao Lula, que eles atuaram em conjunto com o Lula, então que isso realmente dificultou, né, a campanha de Bolsonaro. Ele acabou não conseguindo todo alcançar realmente o público da forma como ele queria. As fake news de esquerda eram permitidas, né? Então a gente ficou nessa situação, né? A Jovem Pan e o Brasil Paralelo não puderam se manifestar, e teve lá uma censura, né, prévia, inclusive. E o que é mais engraçado agora é ver a esquerda falando que esses protestos são arruaceiros, né? Sendo que não tem quebradeira, não tá tendo depredação de propriedade, né? Pelo que eu vi, não tá tendo depredação de propriedade. O Bolo já fez coisas muito piores, a gente teve que aguentar aquele cara acho que por 6, 7, 8 anos e ninguém fez nada, ninguém ficou, enfim, batendo contra ele, né? Muito pelo contrário, ele sempre teve apoio do establishment para fazer as coisas que ele fazia, o que é muito irônico, né? Tem também, os protestos estão muito mais fortes em Santa Catarina. Vocês podem notar e perceber que realmente em Santa Catarina está tendo uma convulsão social muito maior, porque é um estado que basicamente elegeu o Bolsonaro já no primeiro turno, né? Enfim, por questões né, de a grandeza do território brasileiro, realmente algumas regiões ficam à mercê de outras. Então você note que o Nordeste ele tem um peso muito grande, é um peso muito maior do que uma região sul, centro-oeste, né, que são regiões em que tem menos população, então acabam perdendo muito, né. Outra coisa que vi também foi a respeito da decisão do Barroso de estender esse período sem permitir despejo imediato, né. Agora você tem que entrar num conselho para pedir despejo, ou seja, a propriedade privada no Brasil está sendo relativizada. É aquilo que eu disse, existem ótimos motivos para irmos às ruas, para nos manifestarmos, para a gente se opor a esse novo governo. Agora, pedir intervenção militar, isso é uma coisa que vai contra o nosso movimento, que vai contra a direita brasileira, por alguns motivos que ninguém quer autoritarismo. Ninguém quer autoritarismo, seja de esquerda, seja de direita, né? Restrição de liberdade de expressão não é a solução. Enfim, existem outros métodos, outros meios, como reconhecimento
é maior reconhecimento aos estados, maior peso dos estados, maior poder aos governadores e prefeitos, né? Descentralismo político, nunca centralismo político. Eu já falei, não sei, já falei isso em outros vídeos, já torno a repetir isso aqui. O nosso problema é sim o STF e o TSE, isso é verdade. O STF ele tem muito poder de decisão, inclusive de interferência direta nas eleições. Se lá nos Estados Unidos está se falando muito do FBI interferindo nas eleições de 2020, que realmente eles interferiram nas eleições, imagina aqui no Brasil com o TSE e o STF. A grande questão é que aqui no Brasil o STF e o TSE dão decisões para suspender contas. Isso nos Estados Unidos não existe. Tá? Você não vê conta lá nos Estados Unidos sendo derrubada por decisão judicial. Lá é a própria empresa que derruba. A própria empresa que derruba. É bem menos pior. Aqui no Brasil você tem diversas decisões já da nossa Suprema Corte mandando derrubar contas. Acho que a do André Valadão, né, falaram que foi derrubada também. Um absurdo. A do Luciano Hang, acho que está derrubada não sei quanto tempo. Acho que eu nem consigo achar a conta dele no Twitter. O que é um completo absurdo, porque ele realmente não fez nada. Isso é até um bom, olha lá, eu tentei entrar aqui no Twitter do Luciano Hang, perdão, Luciano Ayan é outro cara. Eu tentei entrar no perfil do Luciano Hang, realmente ela é uma conta que está suspensa por decisão judicial. Então você não consegue acessar. Acho que se você instalar VPN você consegue acessar. Até agora tá assim. E tem processo contra ele? Não tem processo. É só aquele inquérito das fake news. Vai ficar assim até quando? Então é um abuso sim de poder, mas é nesse sentido. A gente tem que se manifestar nesse sentido. Não vamos sair das ruas até que o judiciário seja alterado, até que a estrutura do judiciário, do STF seja alterado, que se realize eleições para definir os ministros do STF por mandatos de 4 anos. É uma outra alternativa. E já que eles são políticos, que sejam eleitos. Aí você pode colocar ali uma peneira, falar, para ser ministro do STF você tem que ter pelo menos um bacharel, você tem que ter pelo menos a OAB, vamos supor. Tem que ser pelo menos um advogado. O que tenha passado, ou seja, o que tivesse sido aprovado na prova da OAB. Você fala, isso aí seria o quê? Seria um reconhecimento que a pessoa ela tem um pouco de saber jurídico, né? Mas isso aqui precisa ser alterado, entendeu? Coisas precisam mudar. A forma como o STF, você vê, a decisão do Barroso lá na questão de propriedade privada foi 9-1. O Cássio Nunes se ausentou, né? E o André Mendonça votou contra. O restante, todo mundo votou. Todo mundo votou a favor de meio que relativizar a propriedade privada no Brasil. Porque se alguém invade a tua terra, você não pode expulsar ela por meios convencionais que seja expulsando, né? Aí o que acontece? Se você chamar a polícia não pode retirar, porque é ocupação, né? E o Estado não pode fazer isso por medida judicial, porque senão viola direito à moradia, que eles dizem, né? Então isso aqui é uma clara violação. E eu tô vendo muito pouca gente falando sobre isso. Os Nandominions, os MBL Minions, não tô vendo ninguém falando sobre isso. Até a direita também, que eu vi algumas publicações, muito poucas falando sobre esse desastre. Né? Eu já achava um absurdo a relativização da propriedade privada durante a pandemia. Agora já acabou. Por que tem isso aí ainda? Parece que até já tinha um movimento nesse sentido antes da pandemia. Então isso aí na verdade é só, estão usando a pandemia para continuar destruindo o direito à propriedade privada. Porque no Brasil é relativizado mesmo. Você tem aquela questão da função social que é um grande cavalo de Troia. E é verdade. Eu já tive aula de direito constitucional
em que o professor falou justamente isso. A propriedade privada no Brasil tem esse grande problema, que se a Corte Suprema for tomada por ministros comunistas e socialistas, eles simplesmente falam que a função social da propriedade privada agora é relativizar. Agora vamos permitir moradia completa. Não pode ter gente faltando moradia. Aí o que vai acontecer? Não vai ter mais direito à propriedade privada. Então, esse é um grande problema, um grande impasse que existe. É lógico que eles não vão querer fazer isso por completo, porque senão seria um esculacho. Aí ia ter uma revolta muito grande mesmo. Mas são esses motivos que são pertinentes para nós irmos nas ruas. Né? Você vê petista agora comemorando a gaviões de retirar os manifestantes das ruas. Uma milícia praticamente, virou uma milícia. Né? Eles falam tanto de milícias, na verdade é uma guerrilha, né? Porque guerrilha de esquerda, milícia de direita, né? É guerrilha, né? Virou uma guerrilha. Virou uma guerrilha. O que pode ser que aconteça um dia? Que venha uma Gaviões da Fiel, aí venha a Mancha Verde para proteger. Imagina, um conflito civil. Pode não ser armado, mas é um conflito civil. E você vê gente da própria esquerda convocando a Gaviões ou o MST para fazer esse conflito. Aí você vê um próprio diretor dentro do MST, acho que é MTST, né? Que tem MST, tem MTST, né? MTST. Tem dois movimentos. E o diretor, o coordenador do movimento, falou assim, depois da convocação do Bolsonaro: a gente não pode fazer isso, não. Isso aí é trabalho da lei, não é trabalho nosso. O que é mais engraçado, é que quando teve a PEC do teto e os alunos fizeram lá uma baderna completa, sendo que aluno não pode fazer greve, né, gente? Aluno não pode fazer greve, aí é diferente. Fizeram greve, né? Já pode se manifestar e tal, levar cartaz e tal, mas fazer greve, parar as aulas, o cara tem que estudar, né? O mais engraçado é isso. E várias pessoas iam fazer perguntas a esses manifestantes, por que eles estavam fazendo isso, eles sabiam o que era essa PEC do teto, ninguém sabia responder, eles agiam com truculência. Você não via desocupação, você não via conflitos, ninguém fazia nada. As escolas ficaram paradas. A pandemia agora mesmo, os professores, eles ficaram 2 anos fazendo aquilo. Não queremos dar aula, não queremos dar aula, não queremos dar aula. E agora eles vêm falar disso, como se eles tivessem alguma moral para falar de paralisação. Eles são, inclusive, as pessoas que mais fazem paralisações. Então, assim, realmente é uma coisa muito engraçada de se ver toda essa gente aí agora sendo contra manifestações, né? Porque, enfim. Mas realmente, gente, não dá para deixar o Lula governar como ele quer, porque é muito óbvio que o Lula vai tentar suprimir ainda mais a liberdade de expressão. O STF já está regulando a mídia, né? Já está regulando as redes sociais. Inclusive tem um movimento justamente nesse sentido, falando que antigamente não era regulado e agora precisa ser regulado. Ou seja, eles já estão falando nesse sentido. A grande vantagem dos Estados Unidos é que não pode ser feito. Essa regulamentação da imprensa, da mídia social, não pode ser feita. Porque lá eles têm a primeira emenda. E lá o Estado não pode limitar o direito à liberdade de expressão. No Brasil, você pode limitar o direito à liberdade de expressão. E esse que é o grande problema. Então, qualquer eleição que tenha no Brasil, nesse sentido de limitação da expressão, você pode dizer que não foi justo. Que só um lado podia falar as coisas. Então, isso é verdade. Não foi justo. É verdade. As eleições não foram justas. Mas é que teve fraude? Aí não. O que é mais, o que é claro, isso não precisa nem provar, isso é um fato. É que sim, teve interferência do Poder Judiciário nas eleições, no sentido de favorecer Lula. Isso teve muito. E não tem como discordar porque
o próprio Barroso já está falando de viajar com o Lula. Você vê como é a proximidade, né? E o Barroso, ele foi advogado do Cesare Battisti. E o Cesare Battisti era assim com o Lula, era coladinho com o Lula, né? Amigo do Lula, né? Ele conseguiu não fazer com que o Cesare Battisti, na época, não fosse extraditado. Meus amigos, realmente é bem difícil a situação, mas saibam o que protestar. Saibam protestar pelo que é certo. Os militares não vão resolver nada. Enfim, só um pouco de notícias aí também que eu pude passar. As eleições americanas estão chegando, eu vou falar sobre isso também. Parece que vai ter uma grande reviravolta lá nas eleições e o Biden vai perder tanto o Senado quanto a Câmara lá, né? Então vamos ver como vai ficar, não dá para dizer ainda, né? Não dá para afirmar com certeza. Eleição é eleição, é urna, urna, não tem muito a ver com pesquisas, né? Mas é isso, vamos ver. Provavelmente o Biden não vai conseguir governar daqui para frente agora. Isso é muito bom porque isso gera assim uma rejeição ainda maior a ele, porque ele vai ter oposição agora. Agora ele vai ter oposição de verdade. Então é isso, um abraço, curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal. Então fiquem atentos aí que eu vou fazer vídeo sobre a eleição americana e eu vou apontar algumas coisas que aconteceram. Não vou ficar parado, né? A eleição brasileira já foi, agora são as eleições americanas. Mas sempre serei oposição a Lula, já fui oposição a Lula, continuo sendo oposição a Lula, e vou às ruas, sim, para me manifestar contra a censura, contra o controle total e centralizado do Lula e contra a Suprema Corte, que sim, abusou e muito e continua abusando do poder. Então é isso, um abraço e até logo.